saudações fraternas aos nossos queridos companheiros frequentadores, assistidos, alunos, colaboradores, médicos, diretores, que fazem parte desta casa abençoada, sempre espírita Luísa de Abreu Andrade, desde 1948, prestando serviços de assistência espiritual e social à comunidade aqui da Vila Ré, onde se acha inserida. Nenhuma instituição é septuagenária como esta casa, se não tiver fundamento. Nenhuma instituição filantrópica prossegue dentro do tempo se não tiver fundamento, se não tiver alicerce. O alicerce desta casa, onde nós nos encontramos nesta noite, todos nós esperançosos de sair daqui melhor do que chegamos, de receber desta casa sementinhas de luz que possam brotar ao longo da semana, que já está chegando, uma semana nova, começa no domingo a semana. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, a semana começa no domingo. Deus é tão bom que a gente já começa com o dia de folga. A gente já começa, não começa na segunda-feira, a semana começa no domingo. Que essas sementinhas que possam se derramar sobre nós, pela piedade dos Espíritos benfeitores, possam brotar ao longo da semana como inspirações para a solução daqueles nossos problemas que muitas vezes nos parecem sem solução. Aqueles problemas, meu Deus, é como se fosse uma montanha, impossível de ser escalada, contornada ou atravessada. Não tem solução. No Espiritismo com Allan Kardec, nós aprendemos que há solução para tudo. O Espírito Dr. André Luiz, por intermédio da Santa Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele disse de certa feita que ao lado do problema, vem a solução. E alguém disse ali, mas como ao lado do problema? Sim, disse o Dr. André Luiz, Espírito, é que o problema é tão feio, é tão desagradável, incomoda tanto a gente só olha para ele, não olha no entorno, não olha ao lado e não enxerga a solução, só enxergamos o problema. Ele passa a ser uma obsessão para nós. Esta reunião, esta sexta-feira, abençoada, todas as sextas-feiras, esta reunião pontual, os Espíritos benfeitores, eles estão sempre nesta casa, mas se fazem presente nesse auditório com mais intensidade, com mais luz. Aqueles que têm mais sensibilidade mediúnica, a mediunidade está ao alcance de todos, por intermédio da inspiração. Mas há aqueles que têm uma percepção extrasensorial especial e sentem a presença dos Espíritos benfeitores, que acendem, por assim dizer, no nosso coração a chama de esperança. E no Espiritismo, a esperança não é a última que morre, não, porque ninguém morre. Ninguém morre no Espiritismo. No Espiritismo, o que morre é o corpo físico, esgotado, a sua energia vital, com a falência dos órgãos. É como aquele veículo automotivo que já foi usado durante muito tempo, ele vira uma relíquia, ele não tem mais utilidade prática. E no Espiritismo nós aprendemos que com a morte do corpo físico, esgotadas as energias mentais do corpo físico, o Espírito se desprende do corpo físico para alçar voo para um mundo melhor, para uma colônia espiritual, que certamente é o caso de todos nós, porque nós ainda não somos espíritas e espíritos completistas. Ainda não completamos
perseguições que nos prendem neste mundo. Nós estamos, nesta noite abençoada, com a nossa cartilha aberta no 5º capítulo. É a cartilha Caminho Suave. O caminho suave, que é o caminho do amor de Jesus. Nós vamos alcançar uma vida melhor, aprendizado, por esta cartilha, Caminho Suave do Amor, que é o seu Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O outro caminho qual é? É o sofrimento. Quebrar a cara. Se eu soubesse agora, quando eu tinha 18 anos, eu não teria feito as bobagens que eu fiz. Por isso que é bom, com 18 anos, estar na casa espírita. Não que com 81 não deve estar. Porque às vezes com 81 a gente está cometendo os mesmos erros que cometeu quando tinha 18. A nossa cartilha, que é um caminho suave, que leva ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos pede dízimos, pede. Colabora quem pode. Eu vou trazer um pacotinho de café. Que beleza, precisa. Eu vou trazer mais de um pacotinho. Muito bem. Eu não posso trazer nada. Faço uma oração para que inspire-se no coração daqueles que podem fazer a oferta necessária para a formação, a composição da cesta básica. Não se pede, não se exige. Jesus foi quem disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. O fardo de Jesus, o fardo que nós vamos carregar como responsabilidade, é o respeito às leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A cartilha Caminho Suave, que é o Evangelho de Jesus, no 5º capítulo, que é a nossa programação da diretoria desta casa, que providenciou este ensinamento para a noite de hoje, de saúde. 5º capítulo, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas espera um pouquinho, Jesus. Não me leve a mão, Jesus. Vamos conversar com Jesus. Não me leve a mão, Jesus. Eu só sei que nada sei. Como é que alguém pode ser bem-aventurado por ser aflito? Se quem está aflito está passando necessidade, dor, aflição, dificuldade, abandono, depressão, tristeza, solidão, pandemia, etc. e tal. Jesus, me explica, Jesus, como o Senhor disse, bem-aventurado. Bem-aventurado, saúde. Bem-aventurado é feliz. A bem-aventurança é felicidade, é sinônimo. É como se Jesus dissesse assim, em outras palavras: felizes os que estão aflitos. E os que estão aflitos somos nós. Todos nós estamos aflitos neste mundo. Todos nós estamos temerosos no rumo que este mundo está tomando. Nós enxergamos a iniquidade, a guerra, a desorientação, a corrupção dos homens, a fome, a pandemia, o abandono, a solidão. Nós enxergamos as guerras de conquista inúteis que levam milhares de pessoas para o mundo espiritual sem saber nem como foram lá nos combates, nas guerras. Jesus, como podemos ser felizes sendo aflitos? Meus amigos, não é novidade a resposta. Convido a cada um que aqui se encontra a uma viagem no tempo. Nós vamos a 13.000 anos antes de Jesus. 13.000 anos antes que Jesus estivesse entre nós. Estamos no Egito Antigo, terra dos faraós, das pirâmides, da esfinge. Lembra-se da esfinge? Uma senhora disse: não é do meu tempo. Não é do meu tempo, não é do seu também. Pois é, a esfinge é aquela que dizia mitologicamente: decifra-me ou devora-te. Mitologicamente, 3.000 anos antes
da encarnação de Jesus entre nós, 3.000 anos antes de Jesus, no Egito Antigo, os sacerdotes que tinham por cumprimento espalhar as leis da reencarnação, eles diziam para os alunos, meninos e meninas: o Espírito já existe quando vai para o ventre da mãe. Quando sai do ventre da mãe, o Espírito já existia. E o Espírito continua a existir depois da morte do corpo. Ele vai para o mundo celestial, onde será julgado segundo os seus bons e os maus atos. Acreditam? Egito, 3.000 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos para 1.500 anos entre os Vedas. Os Vedas, na Índia Antiga, na Antiguidade, os Vedas ensinavam para os seus alunos e discípulos: o corpo, quando fica velho, quando perde a vida, é como se fosse uma roupa gasta, uma roupa que foi gasta pelo tempo e que é inútil para o nosso uso, do qual nós nos desvencilhamos para tomar uma roupa nova e viver de acordo com os nossos atos anteriores, posteriores e atuais. Cada um receberá aquilo que se fizer por merecer. Já sabiam da reencarnação, da lei de ação e reação, 1.500 anos antes de Jesus anunciá-la por intermédio do seu Evangelho. Nós vamos agora à China, à Ásia, ao Nepal, terra do budismo. Buda dizia para os seus discípulos, que também seriam Budas, seriam propagadores da sua verdade, das leis da vida: cada um pratica aquilo que irá receber. Não faça ao outro o que não gostaria que vos fizesse, pois se o fizer, o receberá de volta. 500 anos antes de Jesus, o budismo já pregava reencarnação e lei de ação e reação. Porém, a história não tem um final feliz até este ponto, porque no ano de 543, depois de Jesus, 543 depois de Jesus, no concílio de Constantinopla, a igreja dogmática, isto é história, é arqueologia, é historiografia, é de domínio daquele que estuda e que deseja conhecer a verdade. Conheça a história para evitar repetir os mesmos erros que já foram cometidos. E em 543, no concílio de Constantinopla, a igreja dogmática tira da cartilha Caminho Suave, a cartilha de Jesus, do Evangelho de Jesus, ela tira a reencarnação e abole o ensinamento da lei de ação e reação. Isso 543. Mas e quem não concordava com isso? Era excomungado, era perseguido, e muitos eram condenados às fogueiras pela Santa Inquisição. E dando um salto, o nosso tempo é curto para esta breve reflexão evangélica, do Evangelho de Jesus. Nós vamos chegar ao ano de 1857, em Paris, na França, quando Hippolyte Léon Vénézard, que se transformou como um coletor, um editor das obras básicas que os Espíritos de Luz nos trouxeram, a saber, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, revelou-se a verdade em toda a sua pura expressão, confirmando a palavra de Jesus, que profetizava quando esteve entre nós: não posso vos dizer tudo aquilo que sei, pois não estáis em condições de compreender. Mas virá em meu nome, por Deus, o Consolador prometido, que vos dirá
tudo aquilo que deveis saber no tempo aprazado por Deus. Chegamos aqui no nosso capítulo, quinto capítulo. Lembram-se que nós estávamos em busca de resposta? É porque bem-aventurados os aflitos, palavra de Jesus, felizes os aflitos. Agora fica fácil de entender. Deus, nosso Pai, não castiga e também não dá prêmios. Deus dá pela lei de ação e reação o que cada um de nós tem por direito. O mundo espiritual, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma democracia. Mas como? Não é uma democracia? Não é. E como é que é lá? É ditadura? Não, não é nem democracia, nem ditadura. O mundo espiritual é meritocracia. Cada um tem o que merece. Aquele que manda, que comanda, que chefia, que orienta, que coordena, é o espírito de ordem mais elevado. Cada um de nós hoje está colhendo o que plantou nesta encarnação ou em outras encarnações anteriores. Plantou bem, tem amigos. Cuidou da saúde, tem saúde. Ah, mas foi uma pessoa volúvel, entregou-se de certa forma a um comportamento desregrado, foi levado a orgias. Hoje reencarna, é aquele senhor que diz assim: não sei que mal eu fiz, Afonso, dinheiro não é problema, eu tenho saúde, não consigo arranjar uma namorada, começo a namorar, não dá certo, já casei, já me divorciei, que mal que eu fiz para sofrer esse abandono do coração? E a gente responde: aprontou. Ah, mas eu não me lembro. Pois é, você não lembra, porque a gente nunca lembra o mal que a gente fez. O mal que nós fizemos, nós não nos lembramos. Nós nos lembramos sim do mal que nos fizeram. Ah, isso a gente costuma lembrar. Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, porque hoje quem está aflito, sofrendo uma dificuldade, está desempregado, está com falta de recursos, está com problema de saúde, está resgatando o mal que fez ao próximo em outras encarnações, ou mesmo nessa, ou mesmo o mal que fez a si mesmo, porque o mal que às vezes fazemos para nós retorna para nós. Então nós estamos sofrendo o mal que praticamos por maus pensamentos, más palavras e más ações. Mas por que então felizes estamos sofrendo? Porque nós estamos pagando. Aquele que tem uma dívida com uma instituição financeira e não tem condições de pagá-la de uma vez, porque ela é pesada. Eu sei que isso não aconteceu com ninguém aqui. Com ninguém. Aqui todos, o dinheiro está sobrando, não precisa. Quando pergunto débito ou crédito? Débito, lógico que é débito. Crédito, não sei o que é isso. Para que crédito? Não é? Pois é. Aqueles que estão aqui conosco e que já passaram, que não passaram, tenho certeza, por um problema de dívida, vai ao credor e diz o que? Olha, eu devo no mérito, mas não tenho condições de pagar uma vez. Faz o quê? Acordo, parcela, exato. Quantas vezes eu quero parcelar? Pode falar. Quantas vezes? Vamos parcelar aqui. Pessoal, 46, está bom? Parcialmente na dívida. Deus é tão bom, é tão nosso Pai, que nos permite, se não o parcelamento, o pagamento da nossa dívida, de acordo com a nossa arbitrariedade. A gente vai arbitrar, vai dizer. E muitos que estão aqui, provavelmente, quem sabe alguns, escolheram pagar tudo de uma vez. Porque quitando a dívida logo, o que acontece quando quita a dívida à instituição financeira? Uma senhora me disse: Afonso, eu fiquei 5 anos no SPC. Você já ficou no SPC? Não quero ficar. Qualquer lugar que você vai, está no SPC. Aí eu falava assim: não perguntei nada. Ela disse: não, a senhora está no SPC. Eu falava alto, todo mundo ouviu no SPC. Eu saí do SPC de saúde, paguei a minha
vida espiritual. E essa senhora me dizia, muito amiga nossa, frequentadora da casa espírita, paguei a dívida. Você acredita, Afonso, uma semana depois, você não acredita, eu posso te mostrar, recebi uma carta SEDEX. Eu disse, nossa, SEDEX, recebi um SEDEX. Olhei, era no banco, eu disse, agora faltou pagar o negócio, agora que acertou o pé do frango. A expressão que ela usou, muito estranha, mas quando ela abriu o pacote lá, o SEDEX, ela viu que tinha um cartão dourado. Ela disse, essa pode ser para mim, eu estava mais esquecendo. Um cartão dourado, uma carta muito bonita, e o nome dela escrito, as letras ali decoradas. Eu não vou dizer o nome dela, para não ficar brava comigo. Me permitiu contar a história sem contar o nome dela. E aí ela disse, Afonso, me deram um cartão de crédito para me gastar, com direito a gastar 5 mil para pagar quando eu quisesse, e se quisesse mais crédito, era só entrar em contato. Eu estou pasma. Eu falei, graças a Deus, agora que você já passou 5 anos no SPC, você já sabe como usar o cartão de crédito. Muitos não sabem, é verdade, cometem o mesmo erro. Nós estamos felizes, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos felizes nas nossas aflições, porque estamos pagando a nossa dívida, o que requer sacrifício. Quem deve para uma instituição financeira, corta as despesas de casa. Olha, gente, pizza agora só na primeira semana do mês. Tênis importado nem pensar. Tinha os filhos da escola particular para poder pagar a dívida e recuperar o crédito. Quando se recupera o crédito, se é elogiado pela instituição financeira aqui na Terra. Parabéns, recuperou-se, está recuperado. Se assim é na Terra, onde o homem tem pouca sabedoria, imagine no mundo espiritual, quando nós estamos enfrentando dificuldades que nós mesmos criamos para outras pessoas e que estamos vivenciando hoje para colocar a nossa contabilidade espiritual em dia. Aquele que está desempregado, eu consigo, o trabalho, eu pago de porta em porta. Provavelmente foi alguém que nesta encarnação ou encarnação anterior não deu valor para o trabalho profissional, para o emprego, para a condição profissional que tinha. Foi alguém que desmereceu o trabalho. Foi alguém que não se preocupou em ser um funcionário eficiente ou eventualmente, porque não há regras fixas, cada caso é um caso, ou eventualmente foi aquele mau patrão. E agora ele volta como empregado. E ele vem reclamar para nós, meu patrão é desalmado, não paga hora extra, não dá isso, não dá aquilo, não tem o banheiro porque não tem papel, tem que levar de casa. Eu digo, pois é, cada um tem o que merece. É difícil, em princípio, captar este ensinamento que é espiritual, mas que tem por objetivo nos fazer crescer espiritualmente. E nós aprendemos neste capítulo o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? O bem sofrer é aceitar aquilo que não está ao nosso alcance modificar. Se alguém vai ao médico e o médico diz, olha, esse seu problema de saúde não tem cura. Qual deverá ser a nossa reação? Qual seria a sua reação? Se fosse a mim, eu diria, muito obrigado, doutor, ia procurar outro médico. A senhora também faria isso. E se outro médico dissesse, olha, é muito difícil cura, pode ser que tenha algum médico que consiga curar. Muito obrigado. Ia procurar outro médico. Porque nós temos que nos empenhar em mudar o que está no nosso alcance. Se não for possível, porque muitas pessoas, depois de terem feito tudo o que está no seu alcance, não conseguiram.
aceita, sem reclamar, sem se revoltar contra Deus, aquilo que está atravessando naquele instante, a divina providência, aí vem o segredo. Vira a página. E quando a gente menos esperar, aquele problema insolúvel foi resolvido de alguma forma, eventualmente miraculosa. Não existe milagre. Milagre é uma expressão que nós usamos, geralmente vulgarmente, para aquelas ocorrências que não têm explicação. No Espiritismo tem explicação. Aquele problema de saúde incurável foi resolvido miraculosamente, porque houve merecimento da nossa parte. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, devoto de Jesus, aquele que veio em missão na terra, porque a reencarnação é assim, são aqueles que vêm em missão. Jesus veio, encarnou na terra em missão sagrada. Madre Teresa de Calcutá encarnou na terra, missão. Chico Xavier, missão. Dr. Bezerra de Menezes, missão. Nós somos aqueles reencarnantes por resgate. Nós temos que acertar os nossos comprometimentos espirituais e crescer espiritualmente. E também existem aqueles que pediram provas para evoluir mais depressa. De certa feita, Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais, trabalhando na comunhão espírita cristã, Chico Xavier, uma vez por semana, dirigia-se a um local onde havia uma ponte abandonada, que servia de proteção, de teto para muitas pessoas que estavam ali, naquilo que se chama hoje moradores em situação de rua. Estavam embaixo da ponte, moravam embaixo da ponte. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, eram pessoas em estado de penúria, de dificuldade, e residiam embaixo da ponte. E uma vez por semana, Chico Xavier juntava alimentos, remédios, roupas, calçados, e levava para aquele povo que estava naquelas condições tão difíceis, tão dolorosas. E levava também a palavra do Evangelho, dava o passe, e era toda semana o povo na ponte, ficava esperando o Chico. Chico veio hoje, claro que ele veio nunca falta. Mas será que ele vem? Mas sem chover, ele vem com chuva, vem com sol, ele vem de qualquer jeito, na periferia da cidade de Uberaba, Minas Gerais, nos anos 1970. Faz tempo. E um dia, o Chico lembrou-se que era dia de levar os alimentos, a ajuda para o povo da ponte. Mas aconteceu um inesperado. No período que antecedeu a ida da ponte, houve distribuição de alimentos, muitas necessidades da comunhão espírita cristã. Não tinha nada para levar para o pessoal da ponte. Não tinha nada. E o Chico disse: meu Deus, não tem nada para a gente levar. Não tem que nós vamos levar. Não tem nada. E aí ele fazia. Ele tinha os companheiros que ajudavam. Chico, não tem nada para levar para aquele povo. E o Chico disse: então não vamos, né? E o Chico voltou para o seu quartinho. E quem apareceu para ele? O Espírito Emmanuel. Chico, mas esse irmão não aparece para mim, eu desencarno. Aparece para mim. Meu Deus do céu. Chico, vamos para ajudar o povo da ponte? Não, Emmanuel, eu não vou. Por que você não está? Porque não tem nada, não tem tempo de aproximar, eu não consegui doação, prometeram, não trouxeram. Não tem nada? Como não tem nada? Leva água para eles. Traga água, vamos magnetizar a água, colocar na água elementos de sustentação que vão ajudar aquela população. E leva a tua palavra, a tua oração. Confia em Deus. Mas não temos nada, eu vou levar água para eles. Porque o Chico pensou, ele contava, o Espírito é fácil, né? O Espírito, quem vai levar água sou eu.
e não seguiram a orientação do seu mentor. Ele chamou os 2, 3 amigos e disse: olha, vamos lá pegar o caminhãozinho, vamos levar água. Chico, pelo amor de Deus, levar água. O Emmanuel, meu pai mandou, ele chamava o Emmanuel de pai, né, paternalmente. Meu pai Emmanuel mandou levar. Vamos lá. Tocaram, foram na direção da ponte. O povo, quando viu o Chico chegando, caminhonetezinha, todo mundo aplaudindo, Chico, aquela alegria. Arroz, feijão, batata, ovo, linguiça, isso, sal, açúcar, café. Não esqueçam do café. Está precisando aqui do café. Aproveitando fazer um merchandising aqui da caridade nossa. Aí o Chico pegou e desceu e disse: olha, gente, não tem nada para vocês hoje. O quê? Chico, nós estamos morrendo de fome aqui. Não tem nada. Não tem nada hoje. É que deu uma dificuldade. Mas Chico, aí começou aquele vozerio, aquele burburinho. Porque a fome é assim. Só sabe o que é a fome quem passa fome. Não é essa fome nossa, que tem que almoçar meio-dia. São 2 horas da tarde, estou morrendo de fome. Essa é uma fome boa. Fome de quem não tem nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Chico, não tem nada. Não, tem. Eu trouxe água. Água, Chico. Água a gente tem aí no Ribeirão. Não, mas essa água é magnetizada. E ficou aquele trigo, Chico, falando do povo com respeito a ele, ouvindo, mas decepcionados, aflitos, com necessidades de sustentar o corpo, não tinham recebido a ajuda que era tão pontual. E se de repente, um caminhão encosta um pouco afastado da ponte, desce o motorista e pergunta: alguém aqui conhece um tal de Chico Xavier? Sou eu, Chico. O senhor pode provar que é o Chico Xavier? Não posso, eu não documento. Por que? Algum problema? Alguém está precisando de alguma coisa? Ele disse: não, é que eu vim lá de São Paulo, tem um industrial, não sei se o senhor conhece, que fez uma doação, está aí no caminhão, arroz, feijão, tem muita coisa aí, lata de óleo, mas ele mandou entregar só na mão do Chico Xavier. Eu disse: então está na minha mão, eu vou provar. Ele mostrou o documento. Mas eu me pergunto, o Chico ficou curioso: mas como é que o senhor chegou e conseguiu me encontrar aqui? Ele disse: não, na verdade eu estive lá no centro espírita, mas não tinha ninguém, está fechado. Mas eu encontrei no caminho, perguntei para um senhor de barbas brancas, cabelo muito branco, um senhor bem idoso, e que me perguntou: onde você vai, meu filho? Eu só estou procurando o Chico. Pode ir, que ele está lá na ponte abandonada. E ele me ensinou direitinho o caminho para chegar no prédio. Eu perguntei o nome dele e ele disse: Bezerra. Pode ir lá que o Chico está lá. A emoção é grande ao recordar esse episódio. A aflição do Chico, as preces, o desespero, o merecimento daquelas criaturas fez com que os céus abrissem as suas portas e permitissem que o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes providenciasse, por inspiração, naquele que estava em São Paulo, a necessidade de suprir a fome, o desespero daqueles que estavam debaixo da ponte. Eu diria que todos nós estamos debaixo da ponte. Esta ponte que leva aos céus, se nós tivermos coragem, confiança e fé no dia de hoje. Vamos abrir o nosso coração, seja qual for a nossa dificuldade. Vamos conversar com Deus. Senhor, dai-me forças e sustentação para que eu possa resolver este problema. E explica o problema para Deus, que é teu Pai, é meu Pai. Tem que conversar com Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, neste problema. Eu sei que fui o causador, mas, Senhor, afasta de mim este cálice de amargura. Se
esperança e caridade. Qual é o pai quando o filho pede com humildade, com sinceridade o que ele precisa e nega o pedido de ajuda a seu filho? Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde.